Olá, eu sou o Rafael Maia e esse é o Indúbio Procast, que, para surpresa de ninguém, começa hoje na sua quarta temporada, uma temporada dedicada a assuntos alegres, assuntos leves, aleatórios, que envolvem cultura, política, esportes, lazer e tudo mais que você conversa com seus amigos pelo WhatsApp ou numa mesa de bar. E como sempre, eu estou com ele aqui, meu amigo e fiel companheiro, Silvio Teixeira. E aí, Silvinho? Fala Rafa, Camila, sobrevivi ao carnaval, estou bem, aqueles que se preocuparam com a minha incursão carnavalesca, estamos aqui firme e forte para mais uma temporada desse programa que faz parte já da nossa rotina, do nosso dia a dia e que torna as nossas semanas mais felizes, não é, Camila? Com certeza. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Rafa. Voltamos, né? E talvez eu aparecesse se o Rafa não me tampar. Ah, que ótimo. Voltamos, sobrevivemos ao final do ano. Estamos aí sobrevivendo a novos surtos de Covid, dengue. Enfim, ao carnaval, né? Eu não fui assim tão intensa no carnaval, mas também foi um carnaval bom, descanso bom, pronta para essa quarta temporada aí com todos os assuntos variados e com muita informação. Eu brinco que agora a gente tá entrando naquela parte ruim do ano, aquele intervalozinho que vai do final do carnaval até o Natal. Essa é a parte ruim do ano. Daqui a pouco chega a parte boa de novo. É a parte difícil. É a parte difícil. E aí, família, pra gente começar o ano, relembrando que o nosso último programa gravado foi ainda em dezembro de 2023, a gente resolveu trazer para esse episódio de hoje um tema que andou circulando nas mesas de conversa de todas as pessoas do país, que foi a operação da Polícia Federal chamada de Tempus Veritatis, ou Tempo da Verdade, ou como o Reinaldo Azevedo gosta de dizer, a Operação Ué da Coisa, que envolveu e abraçou de forma muito intensa o alto escalão do governo brasileiro, do outro mandato, né, do presidente Jair Messias, e boa parte do generalato brasileiro também. A gente queria trazer esse assunto para falar aqui com vocês, falar um pouco da nossa opinião, das nossas previsões e da grande polêmica que circula esse tema, que é se houve, logo depois foi divulgado um áudio, né, um vídeo de uma reunião, se houve ou não crime naquela reunião e algumas questões que podem aclarar um pouco o pensamento de vocês. Quem quer começar? Silvio. Vamos lá. Então vamos conversar, porque Rafael, Camila e nossa querida audiência, se havia alguma dúvida de que em algum momento na história desse país se preparou, se planejou um golpe, eu acho que isso já não existe mais, né? Acho que foi suplantada qualquer tipo de suspeita, de dúvida, de indagação a respeito das intenções em torno de uma concretização de uma ruptura democrática. Acho que a reunião serviu e a divulgação das imagens, dos vídeos, com muito mais intensidade até do que se imaginava, né? Havia suspeitas, mas quando a gente vê a coisa acontecendo, quando a gente vê os caras discutindo assim com aquela naturalidade uma questão tão sensível para a democracia, a gente fica realmente sem entender qual outra interpretação pode ser dada àquilo, senão a preparação, senão atos preparatórios para um golpe. As discussões, elas giraram em torno, inclusive, em dado momento, de deixar muito claro que não dá para esperar o processo eleitoral. Isso foi dito expressamente, não foi algo que andou aí na esfera da cogitação, mas foi verbalizado pelo então presidente da República, pelo seu candidato a vice, que de forma muito peremptória falaram, não dá para esperar a eleição, a gente tem que agir antes, não dá para fazer nada depois, o soco na mesa tem que ser agora. Se a eleição acontecer, nós iremos perder, e se a gente perder qualquer tipo de tentativa de implementar o que eles estavam ali planejando, poderia gerar uma conturbação social, poderia inflamar as massas. Então já havia, de uma forma muito clara, o entendimento por aquela galera, e essa reunião, de fato, talvez seja um dos maiores escândalos da história da República, pelo menos da atual República, aquele nível de tranquilidade em que se discutia uma ruptura democrática assusta, porque dá a entender que a certeza da impunidade era o tom ali, a galera entendia que claramente conseguiriam executar o plano, e ainda que não conseguisse, o fato de ter ao lado deles o generalato, de ter as Forças Armadas participando desse processo todo, deixava os caras muito tranquilos, ninguém vai mexer com a gente, a ponto de verbalizar de fato
todas aquelas atrocidades. Tem trechos muito ruins, trechos muito perigosos, e eu acho que ao longo da nossa conversa, a gente vai destacando essas partes que mais geram uma preocupação, pelo menos para mim, no sentido de imaginar que esse tipo de coisa ainda pode acontecer. Eu e o Rafa temos um grupo de amigos que durante muito tempo, durante o processo eleitoral, a gente aventava, né, a possibilidade de golpes e sempre éramos ridicularizados, porque não existe mais isso, ninguém pensa em golpe, isso é aí barulho, essa é uma coisa que a oposição está aí cogitando de forma fantasiosa, e a gente viu que não era fantasia. Os caras estavam levando isso a sério, o que é mais assustador. É isso, Camila. O Silvio colocou uma questão interessante ali, e aí que é sobre o fato de ser atos preparatórios, né? E tem uma teoria muito conhecida no direito penal brasileiro que não se pune atos preparatórios. E aí, você consegue falar um pouco pra gente sobre os crimes que estão rolando a discussão dessa galera aí, sobre atos preparatórios ou não? Bom, começando primeiro da ideia dos atos preparatórios, o que a gente tem hoje em dia como status quo, né, da doutrina penal brasileira é que atos preparatórios eles somente são puníveis quando eles por si só constituem uma infração. Então, vamos supor, a pessoa compra uma arma ilegalmente para cometer um homicídio. Ela não comete um homicídio, mas essa compra dessa arma ilegal, esse porte dessa arma ilegal é uma infração por si só. Então, o que seria absorvido pelo crime do homicídio, o que seria considerado um ato preparatório para o crime do homicídio, seria a compra ilegal ou o porte, né, ilegal dessa arma, passa a ser uma infração por si só punível. Bom, diante desse cenário, a gente está enfrentando, se eu não me engano, o crime de golpe de Estado e o ato atentatório contra o Estado Democrático de Direito. Tentativa violenta de abolição do Estado de Direito. Isso. Bom, aqui, acho que o que a gente pode mais se preocupar é o fato de ser uma reunião que tem um grau de institucionalidade dentro dela. Isso mostra uma inclinação do uso da própria infraestrutura institucional para romper com a institucionalidade. E aqui, porque não é simplesmente uma conversa privada em tons de ameaças fictícias. Há uma minuta, né, assim, literalmente minutaram o golpe de Estado, e isso poderia ser considerado uma tentativa desses dois crimes, porque esses crimes eles comportam a espécie de tentativa, que é quando isso não acontece por externalidades, né? A pessoa tenta cometer um crime, um ilícito, e por externalidades ela não consegue. Aqui que eu acho que acaba sendo um pouco ambíguo, porque qual teria sido exatamente a externalidade que impediu que fosse consumado esse crime de golpe de Estado? E aí a gente pode pensar, foi o que aconteceu durante o próprio processo eleitoral, a própria intervenção do judiciário, então, houve uma tentativa muito concretizada no dia 8 de janeiro, quer dizer, quais foram as externalidades que impediram essas pessoas de concretizarem? Porque aí a gente tem sim a tentativa, porque quando a pessoa por si só não executa, aí é arrependimento. Então, eu tenho para mim... A adesão do comandante do Exército, talvez uma tenha grande sido essa externalidade, né? Eu tenho para mim, Camis, que o crime de golpe de Estado, especificamente, é um crime que vai ser punível apenas na sua modalidade de tentativa. Porque se o golpe de Estado der certo, não vai punir ninguém, né? E aí, o meu ponto de vista, que eu tenho falado disso muito nos últimos tempos, é que o seguinte, aquela reunião por si só, talvez a reunião por si só, no dia dela, fossem atos preparatórios. Só que depois dela, tiveram diversas tentativas. Então, naquela reunião se decide que as Forças Armadas vão tentar descredibilizar a comissão de transparência instituída pelo TSE. E aí as Forças Armadas vão lá e fazem um tanto de pergunta absurda e soltam um relatório atrasado, dizendo nem que tem nem que não tem. Naquela reunião, se decide que o Ministério da Justiça fazia blitz em lugares específicos para evitar onde o Lula tem mais votos, tem os votos. E aí, a Polícia Rodoviária Federal foi, no dia da eleição do segundo turno, fez blitz específicas no Nordeste. Naquela reunião, se decide que, e aí não se fala, porque o
o presidente, ele percebe ou interrompe, que iam colocar agentes da ABIN infiltrados nas duas campanhas para saber o que o outro estava fazendo. Né? O que o Heleno fala é que eles já tinham infiltrados nos partidos políticos e que esses infiltrados poderiam ser arapongas ali, trazendo as informações sobre o que estava acontecendo nas campanhas do rival, né, do principal rival dele. Então já tinha algo em execução. Sim, exato. Começa o fato de falar que a ABIN já estava em desvio de função, a mando do presidente da República ou da sua campanha para espionar o adversário, por si só, já é uma execução. E para mim a tentativa, as blitz que foram feitas durante o segundo turno, para mim assim, foi uma das execuções mais graves, porque realmente, literalmente, obstruiu o direito de voto de muitas pessoas, então foi uma ação muito instrumentalizada e assim, na minha perspectiva, assim, uma das piores coisas que se pode fazer para a democracia. Claro, a deturpação da informação, a descredibilização do próprio sistema eleitoral, não tem dúvida, mexe com a cabeça e com a opinião, mas literalmente você impedir a pessoa de exercer o direito mínimo de chegar lá, né? da democracia, que é o direito de voto, assim, isso para mim foi um ato executório, já não se chamaria de preparatório, e aí a gente teria uma concretização mesmo do início da execução desses crimes. E aí é uma confissão muito grande, né, de que havia um planejamento de determinadas perpetrações, isso se concretizou em diversas ações deslocadas. E fatos externos, como a intervenção do judiciário nesse dia, a determinação de abrir essas blitz, ou mesmo a determinação, as respostas do TSE de uma forma enfática em relação ao relatório das Forças Armadas, contrabalancearam, né? E talvez até Deus também tenha interferido e falado, olha, não, porque senão a gente vai para rala abaixo. Mas, de fato, o início dessa execução é muito claro nesses episódios. E acho que o 8 de janeiro, por si só, talvez, tenha sido, assim, o ação Z, sabe, de um grupo de ações que tinham sido deliberadas que se tomassem, na hora que tudo deu errado, então vamos inflamar o povo, para que o povo tente fazer isso por nós, já que nós não conseguimos por meio da institucionalidade, sabe? Então, particularmente, eu tenho zero dúvidas de que os crimes foram cometidos, né? E não só como tentaram fazer aí, eu vi algumas galera falando assim, pô, mas não se pune ato preparatório, você não pode fazer reunião mais, então eu não posso reunir na minha casa e falar que eu quero continuar no poder ou dar um golpe, etc. Não, você pode. É óbvio que você pode. Você só não pode agir depois disso. Então, se a gente tivesse parado na reunião, e eu até vou dizer o seguinte, olha, eu tenho para mim que se a gente tivesse descoberto o vídeo dessa reunião, a reunião foi no dia 5 de julho, no dia 6 de julho, talvez podia falar assim, não tem crime nenhum rolando ali. Esse vídeo dessa reunião não comprova crime nenhum. Mas depois de tudo que a gente viu no segundo semestre, ainda tem outro gravíssimo também, cara, que é a PEC da bondade. E o Bolsonaro fala, olha, nós estamos mandando hoje, vai ser aprovado agora, porque eles estão chamando de PEC da bondade, e depois dessa PEC da bondade nós vamos ter 70% dos votos. Então você vê a instrumentalização também dos outros poderes, porque eu lembro que na época, não sei se a gente chegou a discutir isso aqui no programa, eu falava, gente, qual a chance do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, falar, por exemplo, que você não pode tirar o ICMS da gasolina dos estados, e a gasolina estava R$ 8,00 baixou para 5. Qual a chance do Supremo falar que você não pode dar um auxílio a mais para os caminhoneiros ou para os taxistas? Então, houve um enfraquecimento das instituições durante esse período todo, a ponto de deixar as instituições numa posição de refém mesmo, né? Foram sequestradas. Sim. Então, eu tenho zero dúvidas de que houve crimes aos montes e que essa reunião sendo descoberta hoje é a grande prova disso que nós temos. Sim, que foi premeditado, que foram ações orquestradas, coordenadas e tinham mandantes, cabeça, tinha um plano de execução muito claro e isso foi... A organização criminosa já está definido, sem dúvida. E o que chama atenção é o nível de falta de inteligência. Eu ia falar burrice, e talvez burrice seja a melhor palavra, mas falta de inteligência, né? A galera está fazendo uma reunião para planejar um golpe e decidem gravar a reunião. É assustador. Como eles chegaram num nível de certeza da impunidade que nem o receio de deixar registro disso, e parece que foi a mando do próprio presidente, né, para que os ministros ausentes tivessem ciência do que estava acontecendo, e gravam com aquela única ressalva, né, quando ele pede para não mencionar o problema da ABIN, o que me deixa com uma pulga atrás da orelha, né, porque ele falou todos aqueles absurdos e estava tudo bem, está gravado.
Mas esse ponto da ABIN ele se sentiu incomodado. Então acho que aí tem coisa ainda para aparecer. Eu acho que é porque na cabeça dele, é uma cabeça muito difícil você tentar interpretar assim, né? Era a única coisa que seria crime. Na cabeça dele, de verdade, tudo o que eles estavam falando ali era legítimo. Ele fala, né, que eles iam virar a mesa, mas era uma virada do bem. Isso. Que ele tava ali por uma cagada do bem. Ele usa essa expressão, ele usa umas expressões chulas, fala palavrão, assim. Outro dia eu tava vendo no podcast, ouvindo num podcast, falando do caso da ABIN paralela, e aí o cara fala o seguinte comentário: caras, o lance dele não é nem que ele não tinha informação. Ele sempre teve as informações. Só que ele é o tipo de pessoa que só acredita na informação que ele quer. Sim. Então, quando a ABIN fez um relatório pormenorizado da Covid, antes da Covid chegar, como que ia ser, quais que seriam as consequências, etc. Ele não gostou desse relatório da ABIN e falou assim, não, eu quero outro. Aí veio uma matéria e falou assim, não, vai ser menor que H1N1. Então esse é bom. Então eu vou acreditar nesse, essa informação que me interessa. Então, quando ele manda o Heleno parar de falar, na minha cabeça é o seguinte, olha, é a única coisa que ele tinha certeza absoluta que era crime. O resto é da regra do jogo pra ele, assim. E ele fantasiava, inclusive, a certeza de que ele tinha 80% dos votos, e quando as pesquisas começam a apontar o contrário, ele escolhe não acreditar. Então, por isso ele já toma a decisão, a gente tem que virar a mesa antes, a gente tem que dar o golpe antes, porque vai acontecer algo que não deveria acontecer, porque na mente deturpada dele, havia ali um cenário já criado fantasioso em que a vitória seria o natural. Se ele não ganha, porque algo diferente aconteceu, porque algo está sendo burlado. E por isso justificaria também, já que vai haver um evento que vai mudar o resultado das eleições, que nos antecipemos e façamos então nós mesmos essa mudança, essa quebra da regra do jogo, né? Sair das 4 linhas que ele tanto propagandeou durante todo o mandato. Então, de fato é isso, ele tem essa ideia de criar umas fantasias e de ignorar qualquer outro indício que aponte para o contrário. Quando ele fala sobre a fiscalização das Forças Armadas nas eleições, ele fica puto, porque as Forças Armadas vão ali e ele, que era o comandante, ele fala, se eu sou o comandante das Forças Armadas, eu não utilizei disso a meu favor, de ter ali o TSE dando essa margem, dando essa brecha para as Forças Armadas participarem daquele processo de fiscalização e não terem usado. Ele quebra o pau com todo mundo, a gente não usou esse artifício. Porque na cabeça dele, embora as Forças Armadas tenham soltado aquela nota, na cabeça dele, o ideal seria que tivesse sido explorado aquilo para declarar de forma peremptória ali que tinha fraude. E assumido o controle da eleição. Ou seja, senhora, ele criou a teoria. Exato. Existe fraude, então vamos fazer acontecer a nossa teoria. Agora, sabe o que eu acho mais bizarro, galera? Assim, não é nem o Bolsonaro. Que tanta gente estava ali que ficou calado. O Bolsonaro é isso. Desde a época do Super Pop. Não se espera nada dele. Eu, pelo menos, não espero nada. Ele é aquilo ali. Aquela anta mesmo. O que me espanta é essa anta exercer domínio, controle e liderança sobre aquele tanto de gente. O Paulo Guedes estava lá mandando sanduba, velho. Não sei se vocês viram. Na hora que o Bolsonaro tá falando a coisa mais absurda do mundo, o Paulo Guedes mandando o sandubão pra dentro, assim, como se não tivesse nada acontecendo ali. E até bem pouco tempo atrás, até hoje, pra muita gente, pega alguns amigos nossos aí, Beisola, Digo, esses caras aí, Paulo Guedes é o grande guru. É o cara da economia, que se hoje a economia do Brasil tá ótima, é graças ao Paulo Guedes. Que, inclusive, o governo Lula está colhendo os frutos do trabalho do Paulo Guedes, etc. Essa galera acha isso de verdade. Você vê o generalato. A gente tinha uma ideia, né, de que, poxa, o cara para ser general tem que ter um mínimo de condição técnica, né? Poxa, é a nata do negócio. Aí vem Pazuello. Aí vem essa galera toda aí nesse rolê. Então, eu fico espantado com isso. O cara da GU, o Mickey, quando ele começa a falar, fala, mano, qual que é do cara da GU? O Anderson Torres era delegado federal. O cara é servidor de carreira. No alto da carreira, como que essa galera se submeteu a isso? A troca de quê? Sabe? Porque eu nem acredito de verdade que seja, poxa, os caras estão ganhando muita grana com isso, vale a pena. Eu não consigo entender qual que é a lógica dessa galera conseguir ou aceitar ser liderada por essa anta. Sabe? Já era para muito tempo, sabe? Sei lá, depois que você com 3 meses, 4 meses de governo, toda essa galera falou assim, olha, nós já estamos no poder, vamos colocar alguém que sabe.
Só que não, a figura continua sendo muito forte, assim, sabe? Isso me espanta muito. Porque ser uma liderança num meio onde as pessoas não têm condições de pensar, seja pelo medo, seja pela mentira que contam pra elas ali, ou a galera que é meio gado mesmo, assim, sabe? A galera de algumas religiões, etc. Beleza, mas só tinha muita gente capaz ali. Me parece, Rafa, fazendo um paralelo aqui, até com um assunto relativamente polêmico e também dos últimos tempos, a Hannah Arendt escreveu, né, depois de toda a experiência da Segunda Guerra e dos crimes perpetrados pela Alemanha do Hitler, ela escreveu sobre a banalidade do mal, né? O que me parece que aconteceu no Brasil é uma banalidade institucional, uma banalidade da política, uma banalização, né? Uma banalização da instituição, do Estado. E acoplado com interesses de vaidade, de ego e também de uma construção de uma narrativa quase que doentia em relação ao que é a oposição, ao que é o adversário, né? Então, acho que essas pessoas também elas mergulharam nisso, banalizaram o que é o Estado, o que é uma instituição, assim, o que foi a gestão do governo federal durante a pandemia foi caótica, foi, né, assim, criminosa também. E depois, quando você começa assim, não, a gente vai romper, a gente não aceita perder. Então, banalização mesmo do que é a instituição, o que é a democracia. E aí você desapega com tudo. Eu tenho um personagem que é muito caro para mim, que é o Nelson Teich. O Nelson Teich, ele assumiu o Ministério da Saúde depois do Mandetta. Uhum. E aí você vê que eu era um cara bem intencionado. E aí você vê, ele tá na reunião lá do 22 de abril, na hora que o Salles fala de passando a boiada, o olho do cara cresce, assim. E aí o cara não aguentou ficar. Ele não foi mandado embora. Ele falou, cara, não rola. E aí o lance da banalidade do mal, que eu até falo muitas vezes disso também, é o seguinte, cara, eu só trabalho aqui. Né? Então, pô, mas tá matando gente, etc. Pô, mas eu só trabalho aqui. Não tem o que fazer. Só que esses caras, eles entraram efetivamente no rolê. Os caras estavam junto planejando o mal. Eles não estavam banalizando. Entendeu? Esse que é o meu ponto. A troco de quê? Porque não foi um governo bom. E aí, talvez eu não consigo imaginar nenhum indicador que hoje a gente seja pior do que em 2020. E aí vamos tirar a pandemia em 2022, efetivamente. O Brasil melhorou em todos os indicadores possíveis. Todos. Melhorou os indicadores econômicos, de saúde, de vacinação, de escola, de acesso, de financiamento, de dívida. Tudo melhorou. Então, os caras não estavam banalizando mal. Estavam banalizando mal, talvez, um cara que era um procurador federal qualquer que trabalhava na AGU. Que não era o AGU, mas o cara estava lá fazendo pareceres. Absurdos, às vezes. Porque, mano, eu só trabalho aqui, eu cumpro o meu trabalho. Essa outra galera, eles eu não consigo entender. Porque eles não estavam só trabalho aqui. Os caras estavam efetivamente contribuindo ou dando sustentação para essa loucura. Entendeu? E aí, como? Maluco. E tem uma outra questão que me atormenta quando eu penso sobre o assunto, é entender qual o papel que o Mauro Cid ainda vai desempenhar e já está desempenhando no desfecho dessa história. Porque no primeiro momento a suspeita era de que não ia dar em nada. Que pegar o celular do Mauro Cid não serviu para muita coisa, que dali não sairia nada, mas cada vez que a gente tem acesso às novas informações e a operação vai avançando, a gente percebe que dali tinha muita coisa, a delação que o Mauro Cid fez parece estar afunilando aí a atuação da Polícia Federal. E uma coisa que me chama a atenção é numa conversa com, eu esqueci o nome do interlocutor dessa conversa, mas já no dia 27 de dezembro, quando a eleição já tinha acontecido, já tinham perdido a eleição, e eles estavam fazendo plano para o ano seguinte. Falaram, a gente continuando, em determinado momento, fala, a gente continuando, aí vai dar certo. Alguém manda o currículo pro Braga Neto. Exato. Alguém manda o currículo pro Braga Neto de 7 de dezembro. A eleição já tinha sido, já tinha tudo, o resultado já estava consolidado. Estava diplomado. E ele estava fazendo planejamento para o ano seguinte, Lula já estava se colocando no nessa governo. data. Lula já estava diplomado. Ele se colocava no governo em 1º de janeiro. Ou seja, não há dúvida de que os caras, de fato, estavam com um golpe na bala da agulha ali. Já estava tudo acertado, já estava tudo desenhado. Acho que esse é um dos momentos também que
que acredito consolidam de uma forma mais, claro, por indícios, essa noção de que o golpe não foi só uma conjectura, um planejamento. Não foi só uma cogitação. Já estava, se em 27 de dezembro ele falava em continuar, tinha esperança, né? Nesse momento, já no final do ano, já era uma certeza, ou pelo menos já havia uma convicção de que daria certo. Tanto que o 8 de janeiro, na sequência, não parece ser algo que acontece de forma orgânica, por acaso. Porque já antes ele fazia questionamentos sobre a possibilidade de convocação, se daria para assegurar a participação dos manifestantes no Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes. No celular do Mauro Cid há indícios dessa preparação para o 8 de janeiro. Então veja só, no Mauro Cid, ou pelo Mauro Cid, a gente descobriu fraude no cartão de vacina do Bolsonaro, Tem status pro Mauro da Cid, Michele, tem? Eu sou a favor. E da criança lá, que eu não sei como é que chama. No celular do Mauro Cid descobriu-se o esquema de vendas de joias recebidas como presentes institucionais e muitas joias. Relógio de não sei quantos mil dólares, joias que a primeira-dama ganhou, joias que ele ganhou. Mostrou no celular, negociando as joias, comprando, vendendo, etc. Pelo celular do Mauro Cid. Aquela foto também é ótimo, reflexo. Do pai dele, né? Pelo celular do Mauro Cid, se descobriu as tratativas para o 8 de janeiro, com financiamento, inclusive dinheiro pro rolê lá, de quem estava pagando, quem estava financiando. E pelo celular, o computador do Mauro Cid se descobriu essa reunião fatídica mesmo. E aí, o que mais é bizarro é como que essas provas existem. Pegaram recentemente, na casa do Heleno, no dia da operação, caderninho com coisas anotadas. Caras, um ano depois, um tanto de gente presa. E a galera com tudo isso guardado ainda. Sabe? Por que não pôs fogo em tudo? Expectativa de alguma... É burrice, cara. Não consigo entender, que acho que é só burrice. Mas será que ainda há algum tipo de expectativa de vamos conseguir levar a cabo o golpe, mesmo estando longe do poder? Não sei. Porque não justifica os caras guardarem isso. Assim, eu penso que... É porque é difícil ficar só com a narrativa da burrice, porque deve ter uma razão, um ego muito grande, uma certeza de estar correto e de que estou entrando para a história, e isso tem que ficar biografado, registrado. A gravação acho que foi isso, porque o Bolsonaro ele fala efetivamente, olha, a minha eu pedi para gravar, sabe? E não acredito nessa tese de que era porque tinha ministro que não estava ali, não. Acho que era porque se desse certo, virar documentário, mostrar a preparação. E porque, não sei se o Silvio vai lembrar disso, a gente tinha um grupo de WhatsApp em comum, depois que foi divulgada a primeira vez a reunião do 22 de abril, a sensação que se deu entre eles era, pronto, com esse vídeo ele ganhou a eleição. Porque o brasileiro gosta disso, do cara que dá soco na mesa, que fala palavrão, que se impõe. Então, eu acho que era um grande city show mesmo. Era um teatrinho que ele estava fazendo ali para poder se vangloriar. E também, penso eu, que ninguém também deixa a ponta muito solta no seguinte sentido. Se eu te gravo numa situação muito constrangedora, eu te prendo também o resto da vida. Então, você compromete todo mundo ali. Se você pular fora agora... Cara, amanhã... Você ouviu o áudio da reunião? Eu vi partes. Você ouviu tudo, não? Não, tudo não. Tem uma hora que ele fala o seguinte, ele tá falando da eleição de 2014. E aí ele falou assim, não, porque ela ouviu em 2014, não sei o que, tal, por que o Aécio não fez nada? Aí conversa uma coisinha e tal, fala assim, não, porque imagina se eu, por exemplo, frequento Brasília, vou numas festas, e tem vídeo meu cheirando alguma coisa. E tem vídeo meu tendo relação com outro homem. Eu ia ficar refém dessas pessoas para sempre. O sistema é assim, eu não tô acusando ninguém, não estou falando nada. Mas o sistema é assim. Ele não consegue, é boca de sacola. Cara, tem que escutar tudo, porque é surreal. É surreal. É um negócio assim que é inacreditável, sabe? E aí, o que eu acho inacreditável também, e talvez a importância desse nosso papo descontraído aqui seja um pouco disso também, é de que as pessoas, ou boa parte delas, não estão dando a seriedade que esse rolê tem. Tá uma lisargia, assim. Galera que é mais ou menos cracuda de política ali, galera do direito, você tá assim, poxa, que absurdo. Agora a sociedade tá ok. E tem gente que ainda tá comprando ainda o argumento da perseguição. É claro que se acontecer, você iria perder, iam persegui-lo e tal. Poxa, precisa de o quê? Não, e a gente percebe que
a chamada do ex-presidente para manifestação a favor da democracia do dia 24 tem mais repercussão do que uma coisa bizarra dessa. Com uma maluquice dessa. Uma coisa que eu acho que a gente inevitavelmente vai ter que abordar nesse episódio de hoje, eu vou fazer a pergunta para vocês dois e talvez eu responda depois, ele vai ou não vai ser preso? E se sim, quando? Quem arrisca aí? Eu aposto que é antes da Páscoa. Ele vai comer chocolate na cadeia. Eu acho que ele vai ser preso. Não chutaria quando, não. Mas acho que vai ter uma prisão, sim. Eu tenho a impressão, eu acho que ele vai ser preso. Eu acho que ele tá cavando. Eu tenho a impressão que vão segurar um pouco isso, sabe? Vão segurar esse movimento de prendê-lo, vão esperar trânsito e julgado. A não ser que ele consiga, e aí talvez uma cavada, realizar algum ato meio de ruptura com tudo e meter o louco mesmo, a ponto de ser inevitável uma preventiva. Eu acho que eles não prendem ele até um julgamento e que seja assim também, sabe? Para também já romper com qualquer narrativa posterior, que ele tenha todas as oportunidades, como de fato deve ser, né? Não é nenhum tipo de privilégio, mas acho que chegou num ponto que é inevitável se falar que ele vai ser preso, porque se não for preso por isso, aí acabou, né? Aí vamos fechar o boteco, não tem mais o que fazer. Eu acho que ele tá cavando. Eu não consegui entender ainda o que ele ganharia com isso, né? Talvez ele esteja tentando se comparar à narrativa do que foi o do Lula, assim. Ele quer se tornar um mártir, assim, da extrema-direita. Pode ser. E aí, não sei se ele ganha com isso, porque acho que dificilmente ele sai. Diferentemente do Lula. Sim. Eu acho que dificilmente preso ele sai, sabe? Mas eu tô apostando que antes da Páscoa vai rolar uma preventivazinha. E se bobear, não duvido. E é isso que eu torço contra, que não seja espetacularizado ele ser preso nesse dia. Essa manifestação pode, nesse inclusive, dia, ter esse propósito, né? De dar motivações para essa prisão. E talvez tentar criar o espetáculo de ser preso ao vivo ali no meio da live. Então... Mas eu acho que talvez ele possa usar a manifestação para ser essa motivação final que justifique, né? Dependendo do que ele falar lá, de como transcorrer a manifestação, ele pode também estar pensando em estabelecer ali o elo necessário para essa prisão. E pode ser que quando esse episódio sair já seja velho. Porque, né? Pode ser que quando você estiver vendo esse episódio, já esteja alguém por aí fazendo carnaval. Fora de época. Micaretas. Eu sei que a gente já está indo para as nossas conclusões, mas eu queria falar um pouco assim do outro lado, do seguinte sentido, que claramente, né, houve externalidades que impediram que isso se concretizasse. E parte dessas externalidades ou foram instituições como o Judiciário que conteram, ou foram figuras isoladas de determinados poderes, como o comandante do Exército, que falou que ele não embarcou e etc., comandante da época. E o Garnier, hein? Que vergonha, né? E aí a Marinha, vou te falar um negócio. Não, a Marinha é complicado, né? Difícil. Mas eu acho que o importante a gente perceber aqui é realmente uma coisa assim, trazendo um clássico da teoria constitucional, a força normativa da Constituição, do Conrad Hess, ele dizia que o que mantém, em última instância, o que mantém a Constituição, né, e o Estado sob ela erigido é o espírito da Constituição dos constitucionados. Ou seja, aqueles que estão na posição de poder, bem como também todos, aderentes a ela. Se a partir do momento em que a gente desiste e banaliza ela de alguma forma, não faz mais sentido mantê-la, ela perde seu sentido e ela vira simplesmente letra morta. Então, o que a gente assistiu foi totalmente, dentro dessa reunião, foi o desapego disso, e o que manteve o Estado Democrático de Direito foram as pessoas que ainda se mantiveram aderentes a ela. E eu acho que isso é muito importante. Né? Isso E às vezes a contragosto, né? Alguns, acredito eu, falou, olha, eu até queria, mas não dá. Não dá para ser por golpe. É o pronunciamento do Mourão no dia 31. Sim. Não dá. Desse jeito se a gente fizer, nós não vamos fazer, porque se a gente fizer, não vai ter apoio, vai matar o povo de fome. Nós vamos... Porque querer, eu quero. Mas não dá para sustentar. Então, assim...
Essa adesão é uma adesão, sabe-se lá por quais motivos, né? Mas o direito também é sobre medo da sanção, é Sim. também sobre coerção, é Claro. sobre você respeitar a regra porque de outra forma é proibido. Então, isso é muito importante. A gente precisa fortalecer e resgatar isso, tentar recuperar o máximo. Porque essa banalização de, não importa, Constituição não existe, regra não existe, instituição não importa, é todo mundo autoritário, é todo mundo arbitrário, não é bem assim. É preciso separar o joio do trigo, porque foi esse joio do trigo que salvou o Estado Democrático de Direito nos últimos meses. Senão, a gente teria ido ladeira abaixo. Né? Então, se tivesse... e aí fica também uma crítica, não é tudo igual, né? Não são dois lados de uma mesma moeda. De forma alguma. Quando a gente pensa assim, todas as críticas que a gente tem sobre um presidencialismo de coalizão, ou agora talvez até um pouco invertido, com essa supremacia do próprio Congresso, etc. Mas é política que está acontecendo, né? Com P maiúsculo, é negociação, é debate, é diálogo, é deliberação. É institucionalidade, né? É institucionalidade, são trocas de interesses, porque política é sobre troca de interesses, né? Isso é muito diferente, né, do que isso que a gente presenciou, essa tentativa de ruptura que nós presenciamos. Então, uma coisa é política. E é política, é acordo, é colisão e coalizão, mas ruptura são coisas bem diferentes. Maravilha, família. Vamos passar para nossas dicas culturais e retomar a lógica desse programa? O que você tem para nós aí hoje, Silvio Teixeira? Cara, o que vocês fizeram nas férias, hein? Deu tempo de ver muita coisa? Porque nas férias eu tentei ler, sabe? E só consegui ler um livro. O que você leu, Silvinho? Eu li Hollywood, de Charles Bukowski. Coisa maravilhosa. Como é que eu defino Hollywood? Acho que tem uma série. Tem um filme. É não um filme? Ou é uma microsérie? É porque meio que uma figura de linguagem, o livro inteiro por si só. Porque conta a história de um escritor. O Bukowski, quando ele escreve, parece falar de si próprio. E parece que eu sei que tem um filme. Eu não sei se o filme, o nome é Hollywood também, mas eu sei que esse livro já virou filme. Da década de 80, alguma coisa assim, um filme mais antigo. Recente. Mas o livro é maravilhoso. Ele é apontado por alguns críticos como o grande romance americano. Só isso aí já me chamou a atenção, vou ler esse negócio. E me surpreendi com a narrativa do Bukowski. Bukowski é muito bom. Não sei se alguém aqui já leu alguma coisa dele. E esse livro é muito legal, então recomendo demais. Hollywood, Charles Bukowski. Tem uma versão o que eu li é uma versão de bolso, pequenininho, baratinho, você acha em qualquer livraria. E o livro é muito legal. E eu assisti recentemente duas coisas que eu acho que vale a pena indicar. Eu estou assistindo uma série que é da HBO Max e que está na Netflix. Parece que está rolando uma parceria. Parece que a HBO Max, inclusive, semana que vem muda de nome. Vira Max. Max. Que é Warriors, Guerreiros. Uma série que conta um pouco da história... É com Stephen Curry? Não. É uma série que conta a história da migração chinesa para os Estados Unidos por volta do ano de 1880 e da construção ali de Chinatown em São Francisco. E as disputas de famílias, de máfias chinesas, bem legal, surpreendentemente bom. Maravilha. Pra quem gosta de ação é legal. E uma outra coisa, vai ter mais um. Eu vi um filme inusitado, que é a única coisa que eu consigo usar para escrevê-lo, que é Saltburn. Assistam Saltburn, depois mandem lá nas nossas redes sociais o que vocês acharam, porque eu ainda não sei o que eu achei, mas todo mundo estava falando desse filme as férias inteiras, passei dezembro e janeiro ouvindo recomendações sobre ele. E tá esse onde, Silvinho? Oi? Onde que tá esse? Saltburn tá na Prime Video. Beleza. Camilinha? Olha, eu passei as férias não assistindo nem curtindo muitas coisas, tive alguns trabalhos aí, acabou que não tive tantas férias assim, mas tem uma coisa que eu comecei a assistir, uma série interessantíssima, ela já acabou, mas ela acabou recentemente, acabou em 2022. Ela chama Grace and Frankie, que é a história de duas senhoras na faixa de 70 anos que os maridos informam para elas simultaneamente que eles estão se divorciando delas porque eles têm um caso entre eles há 20 anos. E aí são duas senhoras completamente diferentes, é a Jane Fonda e a outra atriz, eu esqueci o nome. E elas vão viver juntas agora, morar juntas na casa de praia, que essa dupla de casais tinham em comum. E aí é maravilhoso. Discute temas interessantíssimos, assim, sobre etarismo e até feminismo, etarismo, vida, o que fazer. E é uma comédia. Episódios curtos.
É muito legal, muito leve, muito divertido. E eu quis ser idosa a partir dessa série. Eu decidi que a minha meta de vida é ser idosa. A minha também. Ah, Tá meu projeto louco. é ser aposentado. Gente, Pode que ser delícia. idoso, Eu vou pode ser o ser velho, jovem, eu vou ser o velho do All Star. E do boné. Cara, eu quero ser idosa. Fiquei Eu muito queria querendo ser idosa. Ser idoso, aposentado deve ser legal. Nossa, é maravilhoso. Idoso trabalhando não deve ser tão deve. bom. Não, mas o jeito que elas ficam é o que eu quero ser idosa na casa de praia. Massa. Gostei. Tomara que o seu marido nunca te dê a notícia de que ele tem um caso com outra pessoa há 20 anos. Não, espero que não, senão eu viro uma viúva, né? Mas eu tenho o lado bom, já te falei sobre isso, né? Eu também comecei a ler um livro, não terminei não, eu vou demorar um bom tempo para terminar, que é um livrão. E que eu confesso que é uma falha na minha formação não ter lido, que é o livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Vocês já leram? Já leu? Não. Leiam. Mas ela fala que ela pega o livro, que o livro não é dela, que ela pega os escritos de uma pessoa que seria a mãe do Luiz Gama. Então, Caramba. doido. Então, é muito difícil, sabe? Eu não terminei, não vou terminar tão cedo, porque é uma leitura pesada, assim, que te prende. Então, tipo, dá pra você ficar a madrugada inteira lendo, só que é doído. Então, você não pode ficar a madrugada lendo, só que você perde a porra do sono. Depois eu venho 5 cortes palavrões aí pra nós. Foi maluca. Muitos hoje, né? Mas, família, e eu assisti alguns documentários também da Globoplay, e eu queria indicar um deles hoje. Nem é o mais legal eu vou deixar pra indicar na semana que vem, que tem mais a ver, mas eu queria indicar o do Eurico Miranda. Porque é um personagem muito interessante. Quem gosta de futebol, certamente, não é a geração PlayStation, conhece o Eurico Miranda muito bem. E tem uma questão que é o seguinte, ninguém, ou quase ninguém, é 100% do tempo ruim, ou 100% do tempo bom. E eles, como eles colocam no documentário, a família do Eurico Miranda falando dele também, dá pra gente ver um outro lado do ser humano, assim, sabe? Muito interessante. E, sei lá, a galera da minha geração e do Silvinho, assim, que cresceu vendo o Vasco, né? E o cara conseguiu um negócio incrível, porque ele conseguiu, pessoalmente, transformar o Vasco em rival do Flamengo. O grande rival do Flamengo é o Vasco, por causa do Eurico Miranda, porque quem tá no hino é o Fluminense. A gente sempre ouve falar em Fla-Flu. Então o cara teve uma ideia genial, falou assim, olha, pra eu ser grande, eu tenho que brigar com alguém que é maior do que eu. E aí o cara começou a fazer tudo contra o Flamengo, até que criou um ódio gigante da torcida do Flamengo contra o Vasco, que virou a rivalidade que é. E aí, eu me lembro que quando eu era criança, um dia eu disse, poxa, eu queria ter um Eurico Miranda desse no Galo. E o meu pai me recriminou, meu pai vascaíno, né? Falou, cara, não dá pra você querer ter o ruim. Eu falei assim, como ruim, o cara ganha tudo, isso que é bom. Mas assistam, tá no Globoplay, Eurico Miranda. Mais alguma coisa? Um salve? Um oi, um tchau? Então é isso, galera. Estamos de volta, estamos muito felizes de estar aqui de novo na TV Promove, no canal universitário. Um grande abraço pro Luca Valadares. Um último recado, Rafa, só para pedir a galera que nos acompanhe nas redes sociais, o nosso Instagram do programa indubio.procast, @indubio.procast. Dê sugestões de pautas para esse programa, critiquem as matérias que já estão no ar, né, os episódios que já estão aí disponíveis, mas principalmente interajam com a gente, que é importante saber o que vocês estão achando para que a gente consiga aí construir juntos o programa. E divulga. Mais Isso. importante do que ouvir é divulgar. Muito. É isso? Então é isso, um grande abraço, até semana que vem, até a próxima, até amanhã, até depois de amanhã, não sei quando você vai assistir. Um beijo, tchau, tchau.